Todos na mansão Romano conheciam uma regra: ficar longe do Diesel. O bulldog de 55 quilos do chefe da máfia já tinha mordido treinadores, rasgado trelas e partido tigelas de aço como se fossem brinquedos. Ninguém podia aproximar-se dele sem correr o risco de acabar no hospital. Nem mesmo o próprio chefe. Então, quando a porta rangeu ao abrir-se numa tarde e uma menina de 7 anos entrou no pátio, todos ficaram paralisados. Diesel levantou a cabeça. O seu rosnado ressoou pelo chão. Os guardas pegaram nas armas. As empregadas gritaram para ela se afastar, mas a menina não correu. Ela não recuou. Apenas inclinou a cabeça e sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir. Diesel parou de rosnar. As suas orelhas se moveram. E então, num momento que fez todos os gangsters endurecidos recuarem, a fera que todos temiam rastejou lentamente em direção a ela e colocou sua enorme cabeça gentilmente no colo dela. O chefe da máfia observava da varanda, atordoado. Ele já tinha visto homens implorarem por misericórdia, impérios desmoronarem, inimigos caírem, mas nunca tinha visto seu cão obedecer a ninguém, especialmente a uma criança. O que ela fez a seguir chocou toda a mansão e revelou um segredo sobre Diesel que ninguém, nem mesmo o chefe da máfia, jamais soube. Fique comigo até ao fim, porque o que esta menina revela sobre o Bulldog mudará tudo o que você pensa saber sobre lealdade. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, clicar em inscrever-se e comentar de onde você está a assistir. Agora, vamos começar. A propriedade Romano se estendia por 15 acres de terrenos perfeitamente cuidados, escondidos atrás de portões de ferro imponentes e câmaras de vigilância que rastreavam cada movimento. Dentro do complexo semelhante a uma fortaleza, pisos de mármore brilhavam sob lustres de cristal e pinturas valendo milhões adornavam paredes que testemunharam mais segredos do que a maioria das pessoas poderia imaginar em toda a vida. Mas nenhum desses segredos era tão perigoso quanto aquele que vivia no pátio da ala leste. Vincent Romano construiu o seu império com base no medo, no respeito e num punho de ferro que nunca mostrava misericórdia. Só o seu nome já fazia homens adultos tremerem. Os políticos atendiam às suas chamadas. Os juízes reconsideravam os seus veredictos. As famílias rivais sabiam que não deviam contrariá-lo. No entanto, havia uma criatura no seu domínio que o próprio Vincent não conseguia controlar. Diesel tinha chegado à mansão 3 anos antes. Um presente de um parceiro de negócios que achava que o famoso chefe do crime precisava de melhor proteção. O enorme bulldog inglês pesava mais do que a maioria dos homens adultos e possuía um temperamento que combinava com a reputação de violência do seu dono. Desde o primeiro dia, Diesel provou ser impossível de controlar. O primeiro treinador durou exatamente 47 minutos antes de Diesel o encurralar no galpão do jardim, rosnando com tanta ferocidade que o homem subiu no telhado e se recusou a descer até que os homens de Vincent trouxeram uma escada. O segundo treinador conseguiu passar por 2 sessões antes de Diesel rasgar uma coleira reforçada como se fosse fio dental e persegui-lo para fora da propriedade. Quando o quinto treinador desistiu, a notícia já se tinha espalhado por toda a rede clandestina. Diesel não era apenas agressivo, era desequilibrado. O cão atacava móveis, destruía obras de arte caras e, certa vez, mordeu uma cadeira de jantar de carvalho maciço quando uma empregada acidentalmente deixou cair uma colher durante o jantar. O seu latido podia quebrar janelas. O seu rosnado causava arrepios em homens que enfrentavam inimigos armados sem pestanejar. Até Vincent mantinha distância. O chefe do crime tentou de tudo. Tranquilizantes que mal conseguiam acalmar Diesel. Coleiras de choque que o cão, de alguma forma, aprendeu a remover. Comportamentalistas animais profissionais que deram uma olhada na fera e dobraram seus honorários, apenas para desistir em poucos dias. Nada funcionou. Diesel vivia no seu pátio como um rei governando um reino de medo. Os funcionários desenvolveram rotas elaboradas pela mansão apenas para evitar passar pelo seu domínio. Os novos funcionários recebiam advertências severas sobre a ala leste. Os associados visitantes eram discretamente encaminhados para outras entradas. O cão se tornou o segredo mais embaraçoso de Vincent. Ali estava um homem que controlava metade da cidade, comandava exércitos de soldados leais e podia eliminar inimigos com um único telefonema. No entanto, ele não conseguia domar um bulldog. Mas Vincent também não conseguia se convencer a se livrar de Diesel.
No fundo, por baixo das camadas de instinto criminoso endurecido, Vincent reconhecia algo na independência feroz do cão, algo que o lembrava da sua própria recusa em se curvar a alguém. Diesel podia ser incontrolável, mas também era destemido, leal apenas a si mesmo e absolutamente implacável quando ameaçado. De uma forma estranha, Vincent respeitava isso, por isso Diesel permaneceu um lembrete de 55 quilos de que mesmo os homens mais poderosos tinham limites ao seu controlo. Os funcionários da mansão aprenderam a conviver com a tensão constante. Maria, a governanta-chefe, Gadaway, garantia que carne fresca fosse entregue no pátio de Diesel 2 vezes por dia, sempre deslizando as tigelas por uma abertura na pesada porta de madeira. Giuseppe, o chefe de segurança, instalou câmaras adicionais ao redor da ala leste, não para monitorar intrusos, mas para rastrear os movimentos de Diesel, para que todos pudessem evitar cruzar o seu caminho. Os jardineiros cuidavam de cada centímetro da propriedade, exceto do domínio de Diesel. A equipe de limpeza polia os pisos de mármore em toda a mansão, mas nunca entrava na ala leste. Até mesmo os tenentes mais confiáveis de Vincent, homens que levariam tiros pelo seu chefe sem hesitar, evitavam o território de Diesel. O cão havia efetivamente criado sua própria zona intocável dentro do Império Romano. Vincent costumava ficar na varanda do segundo andar à noite, olhando para o pátio, onde Diesel andava de um lado para o outro como um predador enjaulado. O chefe do crime bebia o seu café expresso e imaginava que pensamentos passavam pela mente do animal. Diesel estaria a planear uma fuga, sonhando com a liberdade, ou simplesmente à espera da próxima pessoa tola o suficiente para desafiar a sua autoridade. As perguntas atormentavam Vincent mais do que ele gostaria de admitir. Ali estava uma criatura que não respondia a ninguém, não temia nada e impunha respeito através da pura intimidação. De muitas maneiras, Diesel encarnava tudo o que Vincent passou décadas a construir em si mesmo. No entanto, a rejeição total do cão à conexão humana incomodava o chefe do crime de maneiras que ele não conseguia entender completamente. Vincent sempre acreditou que a lealdade podia ser comprada, o medo podia ser cultivado e o controle podia ser mantido através da aplicação cuidadosa do poder. Diesel destruiu todas essas suposições simplesmente por existir. O cão não queria o dinheiro de Vincent. Ele não demonstrava medo da reputação de Vincent e se recusava terminantemente a ser controlado por qualquer pessoa ou coisa. Era irritante e estranhamente impressionante. À medida que os meses se transformavam em anos, a lenda de Diesel crescia dentro da organização romana. Os novos recrutas ouviam histórias sussurradas sobre a fera que vivia na ala leste. Soldados veteranos partilhavam histórias de fugas por pouco do pátio. Até mesmo famílias rivais tinham ouvido rumores sobre o bulldog indomável de Vincent Romano. O cão tinha se tornado parte da mitologia da mansão, um símbolo vivo do perigo imprevisível que se escondia por trás da bela fachada da propriedade. Mas as lendas, por mais assustadoras que sejam, podem ser destruídas pelas forças mais inesperadas. E naquela tarde de outono em particular, enquanto a luz dourada do sol entrava pelas janelas altas da mansão e projetava longas sombras no chão de mármore, essa força estava prestes a chegar da forma mais improvável que se poderia imaginar. A tarde tinha começado como qualquer outra na propriedade romana. Maria estava a polir os talheres na sala de jantar quando ouviu a campainha do portão da frente ecoar pelos corredores da mansão. Jeppe verificou os monitores de segurança e viu um sedã preto a subir a entrada circular. As suas janelas eram tão escuras que refletiam o céu de outono como espelhos. Vincent saiu do seu escritório, ajeitando a gravata enquanto se preparava para receber o seu convidado. Antônio Castellano, um parceiro de negócios do velho continente, tinha voado especificamente para discutir um acordo de transporte que poderia ser muito lucrativo para ambas as famílias. O que Vincent não sabia era que Antônio tinha trazido a sua neta, Sofia Castellano, de 7 anos, sentada silenciosamente no banco de trás do sedã, os seus cachos escuros emoldurando um rosto que mantinha uma calma incomum para alguém da sua idade. Ela usava um vestido branco simples e carregava um ursinho de pelúcia gasto que tinha viajado com ela desde a Sicília. O avô tinha explicado que iriam visitar um homem muito importante numa casa muito grande. Mas Sofia não estava particularmente impressionada com homens importantes ou casas grandes.
Ela estava mais interessada nas histórias que a avó costumava contar sobre animais que podiam sentir coisas que as pessoas não conseguiam. Quando o sedã parou, Antônio saiu e abraçou Vincent calorosamente. Os dois homens trocaram cumprimentos em italiano rápido, enquanto Sofia saía do carro, segurando o seu ursinho de peluche e olhando em volta com curiosidade silenciosa. A minha neta, explicou Antônio em inglês, colocando uma mão protetora no ombro de Sofia. Os pais dela estão a viajar, então ela fica comigo durante o mês. Espero que não se importe que eu a tenha trazido. Vincent forçou um sorriso. Crianças deixavam-no desconfortável mesmo nas melhores circunstâncias. E estas não eram as melhores circunstâncias. Ele tinha assuntos delicados para discutir, e a mansão não era exatamente a prova de crianças. Mas Antônio era um aliado valioso demais para o ofendê-lo por causa de um detalhe tão pequeno. Claro, respondeu Vincent. Maria cuidará dela enquanto conversamos. A governanta-chefe apareceu como se tivesse sido chamada, com o rosto iluminando-se ao ver Sofia. Maria criara 4 filhos e possuía aquele instinto maternal que atraía as crianças como ímãs. Ela estendeu a mão para Sofia, que a aceitou sem hesitar. Venha, pequenina, disse Maria gentilmente. Tenho biscoitos na cozinha. Mas enquanto atravessavam o grande hall de entrada da mansão, a atenção de Sofia foi capturada por outra coisa completamente diferente. Através das janelas altas que davam para a ala leste, ela podia ver um pátio onde um cão enorme estava deitado num pedaço de luz solar. Sofia parou de andar. Que tipo de cão é esse? Perguntou ela, com a voz cheia de curiosidade genuína, em vez de medo. A expressão de Maria imediatamente se tornou sombria. Ela olhou nervosamente para a ala leste e depois voltou a olhar para Sofia. É o Diesel, sussurrou ela. Mas não nos aproximamos dele, Bambina. Ele é muito perigoso. Sofia inclinou a cabeça, observando o bulldog através do vidro. Da sua perspectiva, Diesel não parecia perigoso. Ele parecia triste. O seu corpo enorme estava perfeitamente imóvel. Mas algo na sua postura lembrava-lhe os cães vadios que ela via a vaguear pelas ruas perto da casa do seu avô na Sicília. Cães que tinham esquecido como era confiar. Ele parece solitário, observou Sofia. Os olhos de Maria arregalaram-se em alarme. Não, não, Carameia. Ele não é solitário. Ele é mau. Muito, muito mau. Venha, vamos para a cozinha. Mas a atenção de Sofia permaneceu fixa no pátio. Como se sentisse o seu olhar, Diesel levantou a cabeça. Os seus olhos encontraram-se através da janela, e algo passou entre eles. Um reconhecimento que nenhum dos dois compreendeu totalmente, mas que ambos sentiram nos seus ossos. A menina sorriu e acenou. As orelhas de Diesel se moveram para a frente. Maria percebeu a troca e rapidamente afastou Sofia da janela. Venha agora, insistiu ela, com um tom de pânico na voz. O senhor Romano ficaria muito zangado se algo acontecesse com você. Elas passaram a hora seguinte na cozinha, onde Maria serviu Sofia com biscates caseiros e leite fresco, enquanto mantinha uma conversa constante para distrair a criança dos pensamentos sobre o pátio. Sofia foi educada e agradecida, mas a sua mente continuava a vagar de volta para o cão triste que ela vislumbrou pela janela. Enquanto isso, no escritório de Vincent, os negócios corriam bem. Antônio e Vincent discutiram rotas de transporte, calendários de pagamento e a logística complexa de transportar certas mercadorias através de certos portos, sem atrair atenção indesejada. Ambos os homens estavam satisfeitos com os acordos que estavam a negociar. Foi durante uma breve pausa na conversa, quando Vincent saiu para a varanda para atender uma chamada, que o desastre aconteceu. Sofia se levantou para usar o banheiro. Maria, confiando na educação da criança, indicou-lhe as instalações para hóspedes perto do hall principal, mas, em vez de seguir o corredor até o banheiro, Sofia tomou um caminho completamente diferente. Ela lembrou-se de ter visto uma porta perto das janelas com vista para o pátio. A sua lógica de 7 anos dizia-lhe que se havia uma porta, ela devia levar a algum lugar. E se levasse ao pátio, talvez ela pudesse ver mais de perto o cão solitário. A pesada porta de madeira estava destrancada. Sofia empurrou-a com as 2 mãos, surpreendida com o seu peso, e entrou no pátio da ala leste. O sol da tarde aquecia o seu rosto. O pátio era maior do que ela esperava, com caminhos de pedra serpenteando entre vasos cheios de arbustos floridos. Teria sido lindo se não fosse pelo silêncio absoluto que parecia pressionar por todos os lados.
Diesel estava deitado exatamente onde ela o tinha visto pela janela. Mas agora Sofia podia apreciar o seu verdadeiro tamanho. O bulldog era enorme, o seu peito largo subindo e descendo a cada respiração. O seu corpo poderoso irradiava uma energia mal contida, mesmo em repouso. Quando o pé de Sofia tocou o caminho de pedra, os olhos de Diesel se abriram rapidamente. A mudança nele foi imediata e assustadora. Seu corpo enorme ficou tenso, seus lábios se retraíram para revelar dentes que pareciam capazes de esmagar ossos. Um rosnado ressoou do fundo do seu peito, tão baixo e ameaçador que parecia vibrar através das pedras do pátio. Sofia congelou, não por medo, mas por reconhecimento. Ela já tinha ouvido aquele som antes, durante as longas noites em que a sua nona estava a morrer. A velha senhora fazia sons semelhantes quando a dor a dominava de tal forma que as palavras não conseguiam sair. Não era raiva no rosnado de Diesel, era angústia. "Estás a sofrer", sussurrou Sofia. A sua voz atravessou o pátio com uma clareza surpreendente. O rosnado de Diesel vacilou. As suas orelhas, que estavam achatadas contra o crânio em um aviso agressivo, começaram a se levantar. Sofia deu um pequeno passo à frente, ainda segurando o seu ursinho de pelúcia. "A minha nona também sentia dor", continuou ela com voz gentil e sem medo. Ela fazia sons assim quando a doença estava muito forte, mas se sentia melhor quando alguém se sentava com ela. A enorme cabeça de Diesel inclinou-se ligeiramente, como se tentasse compreender esta pequena humana que não demonstrava medo do seu tamanho ou da sua reputação. Sofia deu mais um passo, depois outro, movendo-se lentamente, mas com determinação. "Eu costumava ler para ela", explicou ela, num tom coloquial. "Histórias sobre cavaleiros corajosos e reinos mágicos. Ela disse que as histórias a ajudavam a lembrar-se das coisas boas, em vez de apenas das más." A essa altura, vários funcionários já tinham percebido a ausência de Sofia da cozinha. Os gritos em pânico de Maria ecoavam pelos corredores da mansão Jaco. Os passos pesados de Jeppe martelavam o chão de mármore enquanto ele corria em direção à ala leste. Do seu escritório, Vincent podia ouvir a comoção e já se dirigia para a varanda para investigar, mas Sofia não ouvia nada disso. Toda a sua atenção estava voltada para o cão enorme que a observava se aproximar com uma expressão que gradualmente mudava de hostilidade para algo parecido com curiosidade. "Não precisa ter medo", disse Sofia, agora perto o suficiente para ver as cicatrizes que cruzavam o rosto e o pescoço de Diesel. "Não vou magoá-lo." Ela sentou-se no caminho de pedra, fora do alcance das mandíbulas poderosas de Diesel, e arrumou cuidadosamente o vestido branco em volta das pernas. Então olhou para ele com olhos que não demonstravam julgamento, medo ou expectativa, além de simples companheirismo. "Gostarias de ouvir uma história?" perguntou ela num momento que se estendeu como uma eternidade. O pátio prendeu a respiração. Diesel olhou para a menina pequena que se sentava sem medo diante dele, o seu ursinho de peluche agarrado num braço, a outra mão estendida com a palma para cima num gesto de pura confiança. O rosto cheio de cicatrizes do enorme bulldog exibia uma expressão que ninguém na mansão Romano jamais tinha visto antes. A confusão misturava-se com algo mais profundo, algo que parecia quase reconhecimento. Então Diesel fez algo que desafiava todos os instintos que os criminosos endurecidos no andar de cima acreditavam compreender sobre poder e domínio. Ele abaixou a sua enorme cabeça e deu um único passo cuidadoso à frente. Os gritos de Maria vindos de dentro da mansão tornaram-se mais frenéticos. As botas de Giuseppe trovejaram pela escadaria de mármore enquanto ele corria em direção ao pátio. O próprio Vincent Romano apareceu na varanda, com o rosto pálido de descrença, enquanto observava a sua fera indomável aproximar-se da criança com movimentos tão suaves que pareciam pertencer a um animal completamente diferente. Mas Sofia permaneceu perfeitamente imóvel, os seus olhos escuros fixos nos olhos âmbar de Diesel, a sua voz continuando na mesma cadência suave de contar histórias que parecia lançar um feitiço sobre toda a propriedade. "Era uma vez", ela começou. "Havia um cão corajoso que vivia num belo castelo, mas o cão estava muito triste porque todos tinham medo dele. Eles não sabiam que, no fundo, ele só queria que alguém compreendesse que ele não era realmente assustador." O corpo enorme de Diesel tremeu ligeiramente. A sua respiração, que momentos antes era aguda e agressiva,
começou a desacelerar e a aprofundar-se. A tensão rígida nos seus ombros começou a diminuir à medida que as palavras de Sofia o envolviam como uma maré suave. O cão tinha esquecido como era ser amado. Sofia continuou, a sua voz ecoando pelo pátio com notável clareza. Ele tinha sido magoado tantas vezes que esqueceu como confiar. Então ele rosnava e latia para manter todos afastados, porque ficar sozinho parecia mais seguro do que arriscar mais dor. Da varanda acima, Vincent agarrou o corrimão de ferro com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Em 30 anos a controlar homens através do medo e da intimidação, ele nunca tinha testemunhado nada assim. O seu bem mais perigoso, a criatura que aterrorizava treinadores e funcionários, estava a ser transformada diante dos seus olhos por nada mais do que as palavras gentis de uma criança. Diesel deu mais um passo à frente, depois outro, até estar perto o suficiente para que Sofia pudesse ver a rede de cicatrizes antigas que marcavam o seu rosto e pescoço. Algumas pareciam marcas de mordidas de outros cães. Outras pareciam ser de correntes ou amarras muito apertadas. A sua orelha esquerda tinha o entalhe revelador de um ringue de luta, e o seu focinho trazia as marcas desbotadas de uma jaula usada por muito tempo. A expressão de Sofia não mudou ao observar esses sinais do passado brutal de Diesel. Se alguma coisa, os seus olhos ficaram mais suaves com a compreensão. Você foi ferido antes de vir para cá? Ela sussurrou. E não era uma pergunta. Alguém foi muito mal contigo, não foi? As orelhas de Diesel ficaram achatadas, mas não por agressividade desta vez, por vergonha. A sua enorme cabeça caiu, como se o peso das suas memórias tivesse se tornado pesado demais para suportar. Mas isso não foi culpa tua, disse Sofia com firmeza. A sua voz de 7 anos carregando uma autoridade que teria impressionado juízes e senadores. Ser magoado não faz de ti mal, apenas te deixa com medo. A menina estendeu lentamente a mão, com as palmas para cima, os dedos relaxados e sem ameaça. A minha avó disse-me que animais assustados precisam de paciência extra. Ela disse, tem de mostrar a eles que é seguro confiar novamente, um pouco de cada vez. Diesel ficou a olhar para a mão estendida dela por um tempo que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas segundos. As suas narinas dilataram-se ao sentir o cheiro dela. Doce e limpo, completamente livre do suor de medo que marcava todos os outros humanos que entravam no seu território. Então, movendo-se com uma delicadeza que parecia impossível para uma criatura tão grande, Diesel esticou o pescoço para a frente e pressionou suavemente o nariz contra a palma da mão de Sofia. O toque durou apenas um momento, mas o seu impacto espalhou-se pela mansão como um terremoto. Da cozinha, as orações soluçantes de Maria ficaram mais altas. Juspe, que finalmente havia chegado à porta do pátio, congelou com a mão na maçaneta, com medo de que qualquer movimento repentino pudesse destruir a magia que se desenrolava diante dos seus olhos. Vincent Romano, um homem que construíra um império com a sua habilidade de ler e controlar situações, viu-se completamente impotente para entender o que estava a testemunhar. A sua filha tinha aproximadamente a idade de Sofia quando morreu no acidente de carro que endurecera o seu coração para sempre. Ver esta criança destemida a fazer milagres com o seu cão intocável despertou emoções que Vincent passou anos a enterrar sob camadas de crueldade calculada. Sofia sorriu quando o hálito quente de Diesel lhe fez cócegas na palma da mão. Vês, tu não és nada assustador, só estás solitário. Ela começou a contar outra história, desta vez sobre uma princesa que fez amizade com um dragão que todos temiam. À medida que a sua voz ecoava no ar da tarde, Diesel relaxou gradualmente, o seu corpo enorme acomodando-se no caminho de pedra ao lado dela, a sua respiração aprofundando-se em algo próximo da paz. Mas as histórias de Sofia traziam mais do que apenas conforto. Com cada palavra gentil, ela estava a desbloquear memórias que Diesel tinha enterrado tão profundamente que quase se tinha esquecido que elas existiam. Imagens de um tempo antes dos ringues de luta, antes das correntes e gaiolas, antes da brutalização sistemática que tinha transformado um cachorrinho amoroso numa arma de pura agressão. Havia outra menina, há muito tempo, uma criança com mãos gentis que lhe trazia guloseimas e sussurrava segredos ao seu ouvido. Ela foi arrancada dele quando os donos do ringue de luta decidiram que ele estava pronto para um treino mais sério. Ele nunca mais a viu,
mas a sua memória permaneceu na parte mais profunda do seu coração, enterrada sob anos de dor e raiva. A voz de Sofia era diferente da daquela criança há muito perdida, mas a sua destemor era a mesma. A sua bondade era a mesma, e pela primeira vez em anos, Diesel lembrou-se de como era ser mais do que apenas um monstro. À medida que as sombras da tarde se alongavam, Sofia continuava as suas histórias. Ela contou a Diesel sobre cavaleiros corajosos que protegiam os inocentes, sobre reinos mágicos onde todas as criaturas eram valorizadas, sobre amizades que podiam superar qualquer obstáculo. A cada história, as paredes invisíveis ao redor do coração de Diesel rachavam um pouco mais. Os funcionários que se reuniram para testemunhar essa cena impossível começaram a cochichar entre si. Como uma criança que nunca tinha visto o cão antes poderia entender exatamente o que ele precisava ouvir. Como a simples presença dela poderia transformar o morador mais temido da mansão em algo próximo da gentileza. Até Antônio Castellaniano saiu do escritório de Vincent, atraído pela comoção, e agora estava ao lado do anfitrião na varanda. O rosto envelhecido do velho trazia uma expressão de sabedoria que sugeria que não era a primeira vez que ele testemunhava o dom incomum da sua neta com almas perturbadas. Ela sempre foi assim, murmurou Antônio para Vincent. Os animais sentem algo nela, algo puro que o resto de nós perdeu. Vincent acenou com a cabeça lentamente, incapaz de tirar os olhos da cena abaixo. O que aconteceu aos pais dela? Ele perguntou baixinho. A expressão de Antônio escureceu. Mortos por uma família rival há 3 meses. Sofia estava no carro, mas sobreviveu. Os médicos disseram que foi um milagre ela não ter ficado mais ferida. Mas acho que talvez ela tenha ficado ferida de maneiras que não aparecem por fora. A revelação atingiu Vincent como um golpe físico. Esta criança destemida tinha sofrido perdas que teriam destruído homens adultos. No entanto, ali estava ela, oferecendo conforto à sua fera indomável, com uma generosidade de espírito que envergonhava todos os criminosos endurecidos da mansão. Como se sentisse o peso da conversa adulta acima, Sofia olhou para a varanda. Os seus olhos escuros encontraram os de Vincent à distância, e ela ofereceu-lhe o mesmo sorriso gentil que tinha dado a Diesel. O seu cão é muito corajoso. Ela chamou por ele. Ele só precisava de alguém para lhe lembrar isso. Vincent deu por si a acenar com a cabeça, embora não tivesse a certeza do que estava a concordar. Nada nesta tarde fazia sentido de acordo com as regras que governavam a sua vida há décadas. O poder vinha da força e do medo, não de palavras gentis e bondade paciente. O controlo era mantido através do domínio, não através da compreensão. No entanto, ali estava a prova de que as suas suposições fundamentais sobre a natureza da força podiam estar completamente erradas. Sofia conseguiu em 20 minutos o que equipas de treinadores profissionais não conseguiram em 3 anos. Ela ultrapassou a agressividade de Diesel para tocar algo mais profundo, algo que nenhuma força ou intimidação poderia alcançar. Quando o sol começou a se pôr sobre a propriedade dos Romano, lançando uma luz dourada sobre o pátio, Sofia finalmente se levantou e sacudiu a poeira do seu vestido branco. Diesel imediatamente se levantou também. Seu corpo enorme posicionou-se protetoramente ao lado do corpo muito menor dela. Provavelmente devo voltar para o meu avô agora, disse Sofia, falando com Diesel como se ele pudesse entender cada palavra. Mas talvez eu possa visitá-lo novamente amanhã. A cauda de Diesel, que ninguém se lembrava de ter visto abanar, deu um pequeno e hesitante abanão. A visão daquele simples gesto soltou algo no peito de Vincent Romano. Ele agarrou-se com mais força ao corrimão da varanda, lutando contra emoções que pensava estarem mortas e enterradas com a sua própria filha. Lá embaixo, no pátio, Sofia estendeu a mão e acariciou suavemente a bochecha marcada de Diesel. Lembra-te do que te disse sobre ser corajoso, sussurrou ela. Não precisas mais de ter medo. Agora tens amigos. Enquanto ela caminhava em direção à porta do pátio, Diesel seguiu-a por alguns passos antes de parar, como se uma coleira invisível o segurasse. Mas seus olhos permaneceram fixos em Sofia até que ela desaparecesse pela porta. E mesmo então, ele continuou a olhar para o local onde ela estivera. A mansão explodiu em conversas sussurradas e risadas nervosas, enquanto os funcionários tentavam processar o que haviam testemunhado. Mas Vincent permaneceu na varanda,
observando seu cão transformado acomodar-se de volta no caminho de pedra com uma expressão de espera paciente. Pela primeira vez em 3 anos, Diesel não andava de um lado para o outro no seu domínio como um predador enjaulado. Ele estava simplesmente deitado imóvel, os seus olhos âmbar focados na porta por onde Sofia tinha desaparecido, todo o seu ser irradiando uma calma satisfação que parecia espalhar-se pelo ar à sua volta. Naquela noite, depois de Sofia se ter reunido com o seu avô e a mansão ter entrado num silêncio inquieto, Vincent viu-se sozinho no pátio. Os caminhos de pedra brilhavam prateados sob o luar e o ar trazia o aroma suave de jasmim do jardim. Mas a sua atenção estava totalmente voltada para Diesel, que estava deitado exatamente no mesmo lugar onde Sofia o havia deixado horas antes. O enorme bulldog não se moveu. Ele permaneceu enrolado nas pedras, seus olhos âmbar refletindo a luz pálida enquanto permaneciam fixos na porta por onde a menina havia desaparecido. A cada poucos minutos, as suas orelhas se erguiam ao ouvir sons distantes vindos de dentro da mansão. A esperança brilhava em seu rosto marcado por cicatrizes antes de desaparecer novamente, dando lugar à espera paciente. Vincent nunca tinha visto nada parecido. Durante 3 anos, Diesel tinha sido uma força de pura destruição. Uma arma viva que nem mesmo Vincent conseguia controlar. No entanto, uma tarde com uma menina de 7 anos o transformou em algo que Vincent mal reconhecia. A mudança também não era temporária. Horas se passaram e Diesel não mostrava sinais de voltar aos seus antigos padrões agressivos. Jeppe apareceu ao lado de Vincent, o rosto marcado pelo tempo e cheio de confusão. Chefe, disse ele baixinho, o que vamos fazer sobre isso? Os homens estão a fazer perguntas. Vincent compreendeu a preocupação. A sua reputação era baseada no controle absoluto, na capacidade de dominar qualquer situação através de força superior e astúcia. Ter o seu bem mais perigoso domado por uma criança levantava questões incômodas sobre a sua autoridade. A notícia espalhar-se-ia para além dos muros da mansão. Famílias rivais ouviriam rumores sobre o abrandamento de Vincent Romano, sobre a fraqueza que se insinuava no seu império. Mas, enquanto Vincent observava a vigília de Diesel, deu por si a preocupar-se menos com essas implicações do que esperava. Diga aos homens para manterem a boca fechada, disse ele finalmente. O que aconteceu aqui hoje fica aqui. Jeppe acenou com a cabeça e desapareceu nas sombras, mas Vincent permaneceu no pátio. Algo na transformação de Diesel o incomodava, exigindo uma análise mais profunda. A mudança do cão tinha sido completa demais, imediata demais para ser explicada por um simples treino ou mesmo por uma gentileza excepcional. Vincent tinha testemunhado a gentileza de Sofia, ouvido as suas palavras reconfortantes, visto a sua abordagem destemida. Mas havia algo mais na interação, algo que transcendia o vínculo normal entre humanos e animais. A maneira como Diesel tinha respondido à presença dela sugeria reconhecimento, em vez de mera aceitação. Uma memória surgiu na mente de Vincent. 3 anos atrás, quando Diesel chegou à mansão, o parceiro de negócios que o entregou mencionou o passado do cão. Algo sobre ringues de luta e donos anteriores. Vincent não prestou muita atenção aos detalhes na época. Concentrado como estava em adquirir o que acreditava ser o cão de guarda perfeito, agora aqueles detalhes esquecidos pareciam cruciais. Vincent pegou o telemóvel e percorreu os seus contactos até encontrar o número de que precisava. Marco Turino atendeu ao segundo toque. A sua voz rouca trazia o cansaço de um homem que conduzia a maior parte dos seus negócios depois da meia-noite. Vincent, o que posso fazer por si, a esta hora imprópria? O cão que me trouxe há 3 anos, disse Vincent sem preâmbulos. Diesel, preciso de saber tudo sobre a sua origem. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso é história antiga, Vincent. Por que esse interesse repentino? Diga-me. Marco suspirou, o som estalando no alto-falante do telefone. Eu o peguei de uma operação de lutas que foi fechada pelas autoridades. Um lugar brutal, pelo que ouvi dizer. O cão era um dos melhores lutadores deles, invicto no ringue. Mas ele tinha problemas comportamentais que o tornavam difícil de lidar, mesmo para aqueles animais. Vincent apertou o telefone com mais força. Que tipo de problemas comportamentais? Agressividade imprevisível, principalmente. Mas aqui está a parte estranha. Os tratadores diziam que ele era completamente diferente perto de crianças. Doxel,
quase protetor. Costumavam usar uma menina para acalmá-lo entre as lutas, uma criança de rua que tinham recolhido. Aparentemente, ela era a única que conseguia aproximar-se dele quando ele estava agitado. O sangue de Vincent gelou quando as palavras de Marco lhe chegaram. A menina do ringue de luta, a ligação instantânea de Sofia com Diesel, a forma como o enorme bulldog tinha reagido à sua voz, ao seu toque, à sua presença. Tudo fazia um sentido horrível. Marco. A voz de Vincent era quase um sussurro. O que aconteceu àquela menina? Outra pausa. Mais longa desta vez. Dizem que ela foi adotada por uma família. Pessoas simpáticas, pelo que ouvi. Tiraram-na daquele inferno antes que fosse tarde demais. A mente de Vincent disparou. Os pais de Sofia foram mortos há 3 meses. A sua sobrevivência contra todas as probabilidades. A forma como ela parecia compreender a dor de Diesel sem necessidade de explicações. O reconhecimento nos olhos de ambos quando se viram pela primeira vez através da janela da mansão. A família que a adotou, insistiu Vincent. Por acaso não sabe o nome deles? Castaniano, respondeu Marco. Por que tantas perguntas, Vincent? Isso é história antiga. Vincent terminou a chamada sem dizer mais nada. As suas mãos tremiam enquanto olhava para Diesel, que permanecia imóvel na sua vigília. O cão não estava à espera do regresso de qualquer menina. Estava à espera da única pessoa que lhe mostrara bondade no capítulo mais sombrio da sua vida. A criança que lhe fora arrancada quando o ringue de luta decidiu que ele estava pronto para um treino mais brutal. Sofia não se limitara a acalmar um animal perigoso naquela tarde. Ela se reunira com o seu amigo mais antigo, um amigo que nunca se esquecera das suas mãos gentis, da sua voz suave, do seu coração destemido. A transformação de Diesel não foi magia nem milagre. Foi reconhecimento. Foi amor. Foi o laço inquebrável entre duas almas que sobreviveram juntas ao inferno e se reencontraram contra todas as probabilidades. Vincent Romano construíra um império com base na crença de que a lealdade podia ser comprada e o medo podia controlar tudo. Mas ao observar a devoção inabalável de Diesel por uma menina que salvara o seu espírito anos atrás, o chefe do crime finalmente compreendeu a diferença entre obediência e lealdade verdadeira. Uma era uma transação, a outra era uma escolha que transcendia tudo o mais. Às vezes, as ligações mais poderosas não são forjadas através da força ou da intimidação. Às vezes, são construídas através da simples bondade oferecida a alguém que mais precisava. E às vezes, essas ligações podem sobreviver a tudo o que o mundo lhes impõe, esperando pacientemente pelo momento em que duas almas quebradas podem curar-se uma a outra mais uma vez.